Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos à 7ª edição do projeto Sesc Circo Maranhão. Eu me chamo Andressa Passos, sou artista circense pelo coletivo Circo Tá na Rua e mestra em artes cênicas. E estarei comandando, mediando essa série de 5 mesas de debate sobre a linguagem circense. Essas mesas estarão compondo a programação da 7ª edição do projeto Sesc Circo Maranhão, né? Este projeto que sempre busca difundir a pesquisa e a linguagem circense no nosso estado, dialogando sempre com artistas e pesquisadores da área. Hoje, o tema da nossa mesa é Mestras Circenses e seus saberes, que será composta pela Romana Mello, que é palhaça, atriz, artista pesquisadora, produtora cultural, integrante do grupo de teatro Palhaços Trovadores, Circo Ver a Lona, do Núcleo de Pesquisa de Mulheres Cômicas de Belém, as Preciosas Ridículas, da Rede de Palhaças do Norte, na rede, e doutoranda em artes cênicas pela UFBA. Temos também a Jo Santos, que é professora, palhaça, contadora de história, recreadora, bonequeira, artesã, pesquisadora do movimento cultural. E Michele Cabral, artista docente do curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal do Maranhão, que é atriz, palhaça, diretora teatral e doutoranda em comunicação social. E também é professora permanente do mestrado em artes cênicas. Então, sejam todas bem-vindas, tá, a essa mesa maravilhosa. Eu vou fazer uma audiodescrição de mim rapidinho. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, tenho os cabelos cacheados, sou uma mulher de 26 anos. Ao fundo, tenho uma parede cinza e estou com uma camisa quadriculada azul com rosa, tá? Então, quem vai iniciar a nossa mesa é a Romana Mello. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite do Sesc, encontrar com as amigas, palhaças, agradecer a Angelina pela interpretação em Libras, muito grata. Eu sou Romana Mello, de Belém do Pará, atriz, palhaça também. Eu sou uma mulher parda, né? E com meus cabelos, eles estão soltos para um lado, tem uma mecha branca, eu estou usando um óculos meio quadriculado, com uma armação verde escura, um batom vermelho, uma blusa preta, e ao meu fundo tem uma coxa de retalhos. Bem, fico muito feliz, né, de estar aqui sempre compartilhando sobre os nossos fazeres enquanto mulher, enquanto artista, palhaça, nesse universo tão imenso que é o circo. E gostaria de compartilhar assim, um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória, falando desse corpo que a gente vem experimentando mesmo com a linguagem da palhaçaria. Eu já sou palhaça há quase 18 anos, esse ano eu vou fazer 18 anos, a maior idade, e durante esse período foi vários processos, né? E entre eles, para compartilhar essa experiência com a construção de um espetáculo chamado Querem Caferem, que é o meu solo, que é fruto da minha pesquisa de mestrado em artes aqui na Universidade Federal do Pará. Então, vou mostrar umas fotos para ir falando, né, para ir me acompanhando. Pode pôr na tela, por favor. Para compartilhar um pouquinho dessa construção, desse processo de criação. O Querem Caferem nasce a partir de um desejo de querer falar das minhas construções clownescas, né, nessa minha trajetória, em que eu tenho uma palhaça e um palhaço. E trazendo toda a minha vivência mesmo com outros fazeres, com outros processos que
que nessa caminhada eu trouxe para dentro da cena, como a minha relação afetiva, tanto familiar, principalmente com a minha mãe, mas também com uma relação com o alimento, por ter me formado na graduação em nutrição. Então, o alimento entra como um processo cênico também aí, né? Nesse cozinhar cênico. Então, eu inicio sempre esse espetáculo recebendo as pessoas em casa. É sempre essa coisa, vem aqui em casa, na cozinha, tomar um café. Por isso querem café também. E é recebendo o público como essa pessoa que está entrando na minha casa para um bate-papo, para tomar um café. E nesse café, as pessoas vão entrando, a gente vai conversando, eu vou trocando um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória, até chegar à palhaçaria, né? De toda essa memória. É um espetáculo que também traz muita memória afetiva, de quando eu comecei a fazer teatro, e contando aí o meu primeiro encantamento com a figura do palhaço, quando o Didi dos Trapalhões pegou na minha mão, quando eu era criança, num show que a minha mãe me levou. Então, a partir daí, eu vou contando e trazendo toda essa memória para trazer a Estrelita, que é a minha palhaça, né? Tomando esse café com o público, né? Compartilhando todo esse fazer. E aí eu vou encontrando aí os meus narizes no meio dessa cozinha, né? Meus narizes e os meus figurinos também. Então, vou na frente do público fazendo essa mudança, essa transição dessas personagens, que é a Romana, para a palhaça Estrelita, e depois o palhaço esquisito. E a Estrelita tem essa energia dessa meninona que eu sou ainda, né? Que é ela que vai para a cozinha e faz toda aquela bagunça, né? Tipicamente da gente, quando vai para a cozinha e faz aquela bagunça e gera todo esses sabores. E como eu falei que ele é um espetáculo também muito relacionado à memória, à afetividade, a minha mãe é quituteira, e então, em pequenos, sutis detalhes no espetáculo, a gente, junto com o cenógrafo, né, Aníbal Pacha, e a Alessandra Nogueira, que dirigiu o espetáculo, a gente traz algumas pitadas, né, dessas relações. Então, tipo, no caderninho de receita da palhaça, tá aí as receitas da Bebel, como carinhosamente a minha mãe é chamada, né, apelidada Bebel. Então, é a palhaça que entra nesse universo da cozinha com seus balangudangos. E nós, como os artistas, a gente sempre pega o que tem na nossa casa, então muita coisa que tem em cena eu roubei da minha mãe. Ela ficava procurando as panelas, e aí meu irmão dizia: não se preocupa, quando você for ver o espetáculo, você vai achar suas panelas. E realmente, né, eu fui pegando panela, liquidificador, e esse é o cenário, né? A gente pensou nesse fogão que trouxesse aquela imagem do fogão antigo, que tem as abinhas, em que tem essa troca aí também, né, dessa relação. Essa parte a gente brinca com miniaturas, né, que a Estrelita vai tomar o cafezinho ali com a galinhazinha, que é a sua companheira de cena, e que é uma imagem que eu trago pela relação com o meu sobrinho. Na época ele tinha 1 ano, então também tem essa relação afetiva, né, do brincar, e essa lambuzagem toda que eu adoro, né, enquanto palhaça, adoro
trazer essa coisa do se sujar e do se melar. E é uma grande brincadeira, né? Tá em cena, pensando nesse lugar que é a cozinha e que eu vou servir, no caso a Estrelita está indo servir o público com sorvete, ela faz um grande milkshake, tapioca, e nessa bagunça toda ela vai servir o público. Essa foi uma apresentação numa ONG, no Movimento de Emaús, em que trabalha com atendimento a crianças e adolescentes, então também é um espetáculo muito livre, que eu apresento tanto em escolas quanto em teatro, em praça. E aí ela fazendo tapioca, isso foi em Manaus. E aí traz algumas relações, né, também nessa construção aí desse corpo, de pensar aí essa estrutura que antes a mulher não podia nem ser palhaça, não existia palhaça, não podia nem ser palhaço, quanto mais palhaça, né? E aí eu trago nesse meu processo que eu posso ser tanto palhaça quanto palhaço, sem depender sem que eu seja proibida, como antigamente as mulheres não podiam, né, exercer a profissão porque era considerada uma profissão masculina. E durante o processo da Estrelita, eu volto rapidamente para a Romana e encontro outro nariz para encontrar a figura masculina, né, que pulsa aí também dentro desse corpo cômico. E durante o processo de criação, eu descobri essa figura muito na figura do meu pai, né, esse senhorzão sessentão, que é aquele rude, grosseirão, mas ao mesmo tempo é um doce de pessoa, super sensível e que está sempre ali, disposto a ajudar, parceirão, é o tiozão da galera, né? Então, essa construção masculina do palhaço também me trouxe essa outra relação afetiva com a relação com o meu pai, né? E foi muito gostoso perceber o quanto tem dos dois em mim, né? E ver isso bem claro nessas construções clownísticas. Então, e já aí o esquisito ele já não faz comida igual a Estrelita. Ele traz a comida no corpo dele, né? Então tá tudo ali. Ele, né, tira do bolso o pão, o queijo, o alface. Então vai fazendo o sanduíche ali para a moça que ele pega na plateia, a partir do que ele traz no seu corpo. Essa é uma apresentação em Campinas, que foi na praça. Também foi bem bacana e desafiador de fazer, né? Porque eu uso comida, sorvete, imagina. Foi uma loucura. E já para o final do espetáculo, quando essas duas figuras vão embora, digamos assim, eu quando volto para a Romana, né, para a personagem Romana, eu vejo o que eles deixaram para mim. Então, são os traços deles, os rastros, né, deixados por eles, né, por ele, por ela no meu corpo e ali. E a Estrelita, eu nesse grande sonho dessa grande cozinha, vou pegando essas roupas e colocando no forno, porque é um processo constante de cozinhar, né? Então, e essa relação com o público é sempre uma troca. E trazer essa discussão de gênero também a partir dessas duas figuras. Eu lembro que nesse espetáculo, nessa apresentação, as crianças trouxeram umas vozes, né, da plateia, as crianças e os adolescentes trouxeram uma coisa que mexeu comigo muito, na época que estava passando uma novela que estava trazendo essa discussão da pessoa trans, né, da menina que estava em processo de trans, e aí quando eu mudei para o palhaço,
ouvi da plateia uma voz de alguma criança ou adolescente, não lembro, falar, olha, não é ela, é ele. Então, isso mexeu comigo, né, de pensar também como, através do riso e dessa brincadeira de mudar de um estado para o outro nesse corpo, as crianças, a partir dessa relação com a novela, puderam perceber, né? E estava tudo bem, estava tudo muito legal. Né? Nesse imaginário delas, entender esse processo também de transição. Né? Isso aí é uma foto com a plateia. Então, eu não sei como é que está o meu tempo, mas é muito gostoso, né? Revivar, né? Isso foi em 2016, quando a gente estreou o espetáculo, e com a pandemia a gente está um pouco parado da apresentação, mas ele está sempre vindo pulsar, e é sempre muito desafiador falar dessas duas construções, porque já é difícil ter uma palhaça, quanto mais um palhaço, né? E a princípio é isso. E hoje, só para finalizar minha fala, e hoje também agora eu venho num outro processo, que é um percurso desse meu estudo, né? Que é a palhaçaria feminina através desses processos artístico-pedagógicos. Né? Então, eu venho nos últimos anos me dedicando à formação de mulheres palhaças, que aí depois, quando a gente voltar a conversar, eu posso passar aquele videozinho de 1 minuto. E a princípio é isso, é tão rápido, né? A gente vai relembrando, vai falando, então... Muita coisa para falar, né? Mas como a gente conseguiu entender. Né? A Alessandra, né? A Alessandra, minha diretora, né? Toda a equipe, e também a Andresa, que recentemente defendeu o seu mestrado, trazendo alguns espetáculos do Norte e Nordeste, inclusive Querem Café, então sim, já indico conheço muito. Esse trabalho maravilhoso. No final, mais para frente, a gente vai conversar mais sobre isso. Muito obrigada, Romana. Excelente, assim, é até difícil de falar, que eu sou apaixonada pelo Querem Café. Agora eu vou chamar a Jo, tá? Para falar do processo dela. E logo em seguida, a professora Michele, tá bom? Bom dia, Jo, gente. Bom dia. Legal estar aqui, né? Assim, é um prazer enorme. Eu acordei foi cedo para organizar tudo. E, assim, o meu trabalho, mesmo jeito que eu sou, né? Eu estou vestida com a roupa, assim, colorida, laranjada, meus cabelos, assim, um pouco loiro com preto, né? Estou usando uma flor, tipo uma flor no cabelo. No fundo tem um banner da palhaça Peteleca e a parede verde. Aí, meu nome é Jo Santos, né? Sou de Imperatriz do Maranhão. E o meu processo de palhaça é muito louco, né? Porque, assim, eu comecei a ser palhaça, essa palhaça, ela surgiu do espetáculo Meteora que Voeu, em 1987. E aí, com Meteora que Voeu, surgiu o palhaço Peteleco, que eu sempre gosto de dizer, quando o meu amigo diz, você vai ser palhaço. Eu palhaço? Não, vou ser palhaço não quero esse papel não. E aí eu fui ser o palhaço Peteleco, nesse espetáculo, e com esse palhaço, um dia nós saímos para brincar, numa festa. E aí, esse palhaço Peteleco, ele sai do palco e vai para as animações de festas infantis. Como esse palhaço era assim um pouco assustador, olha só, né? Então, o que foi que eu fui percebendo? Que essa maquiagem era muito pesada para animação de festa. E aí eu fui melhorando o meu processo. Mas todo esse processo do Peteleco, eu fui aprendendo com as crianças a própria função mesmo da animação de festa, que o meu primeiro emprego foi de recreação,
Mas eu não sabia ainda brincar, porque o palhaço era aquele palhaço de circo, que ia para aquelas festas, aquela brincadeira de dar tapa, de passar a mão no bumbum, e não sei o quê. E quando eu chego para esse espaço, nas festas, nas casas de família, eu não vim com essa roupagem. Eu vim uma palhaça mais de pedagógica, eu posso dizer. Aí eu brincava de cantiga de roda, aí comecei a levar corda, os fantoches, aí fui melhorando essa brincadeira. E isso foi um leque tão grande que hoje eu tenho 31 anos com esse personagem de palhaço. E aí, quando eu fui percebendo que ele era meio assustador, as crianças às vezes tinham medo desse palhaço, eu fui mudando, né? E que hoje virou essa bonequinha, que é a tia Jo Peteleco, né? Então, ela foi mais aceita. E aí você percebe também, como a nossa amiga Romana comentou lá, é um palhaço, é um corpo de palhaço, porque até então não tinha essa questão da palhaçaria feminina. Mas eu tinha dentro de mim uma vontade, um desejo de ser uma palhaça, né? De que meu nome não fosse Peteleco. Aí eu fui fazendo a oficina, a minha primeira oficina de palhaço foi com a Raquel. E eu disse para ela, eu quero mudar esse nome. Não, Jo, você não pode mudar, esse nome já está na boca do povo, o pessoal já te conhece como Peteleco. Não, então eu vou colocar... Aí foi mudando e coloquei tia Jo Peteleco, que hoje é essa bonequinha. E nesse processo também houve uma grande transformações, e eu fui chamando pessoas para se agregar comigo nesse processo da animação de festas infantis. E as primeiras pessoas foram a minha família, né? Aqui a foto, ó. Lívia, Lucas, Dreica, hoje a Dreica aparece a gravatinha, a minha filha continua trabalhando comigo, e meu filho, 11 meses, né, está fazendo amanhã, que foi para o plano espiritual. E junto com o Lucas, a gente foi escrevendo texto teatrais, e aí surgiu dessa palhaça o espetáculo Palhaça Conta Cena, que é o espetáculo que eu estou em cena, né, e que eu percebo que todo esse processo dessa palhaça, e que eu no espetáculo Palhaça Conta Cena, é a minha própria história, é a minha história de vida, é aquela palhaça meio atrapalhada, que é o que eu sou um pouco na vida, né? Tudo ao mesmo tempo, sou bonequeira, sou artesã, mas tudo isso foi para a questão da própria sustentabilidade, né? Como sustentar meus filhos, como trazer o alimento para minha casa, era trabalhando, né? Então, a palhaça hoje, ela está nos dois processos, que é a tia Jo Peteleco e do palco, do teatro. Aí eu comecei a ter esse desejo de voltar para o palco, essa palhaça, lá o Peteleco parece que estava dormindo, ele tinha que acordar, ele tinha que voltar. Voltou no palhaço e agora está voltando na palhaça Peteleca. Voltei de novo a criar números. E, assim, uma das coisas muito importantes na minha vida durante esse processo foi as oficinas. Aí foi quando eu conheci a Michele, né? Foi uma grande, assim, incentivadora da arte, e uma coisa assim, muito importante para nós que somos do interior, o Sesc Circo, eu participei do primeiro Sesc Circo. Então, assim, as oficinas, essa porta aberta que o Sesc abriu para nós aqui de Imperatriz foi muito grande, porque foi lá que eu comecei a perceber esse palhaço que estava em mim, e que poderia ser transformado, que foi quando eu assisti, eu fiz uma oficina com a Michele Silveira, as Micheles da vida, na nossa vida, né? E aí ela disse, Jo, você mostra esse corpo, coloca um maiô, brinca com esse corpo, você tem potência, menina. E eu acreditei. Ela falou, eu acreditei. Que foi aí que surgiu a palhaça Peteleca, essa aqui foi na oficina que ela fez eu vestir esse maiô, essa saia. E aí hoje ela é mais... Eu estou buscando essa palhaça, a palhaçaria, né? Mostrar que a mulher, ela pode, né? Nós podemos ocupar esse espaço, né? Que era antigamente só dos homens, né? E ao pouco nós estamos entrando e mostrando o nosso empoderamento de mulher na arte. E que a arte, ela me libertou muito, né? A arte continua sendo a minha grande libertação de mulher, de mãe, né? Essa atriz, que quando eu vou para o público, né? Eu sempre digo que é um presente de amor que a gente dá ao nosso público, porque a gente ama tanto essa arte que fica visível. E aí, eu hoje sou contadora de história, comecei também a
a misturar tudo isso no processo artístico de contadora de histórias, mas o que eu amo mesmo, de paixão, é a palhaça, né? É muito forte isso dentro de mim. E deixa eu ver mais o quê. E, assim, pessoas importantes, né, passaram pela minha vida, né? Eu fui estudando, eu fui buscando, através dos cursos, e hoje eu estou vivendo um novo processo, né? De reinventar a vida depois da morte do meu filho. Porque a arte novamente me cura, está me curando, está me libertando. E essa palhaça aqui, ó, essa palhaça que está indo agora para os palcos, para o Teatro da Vida. Eu tenho um boneco, que é o Maneco Teco-Teco, que esse Maneco Teco-Teco era o nome que era o palhaço que o Lucas tinha, que era o Teco-Teco. E eu estou me reinventando através da arte, né? Com as minhas animações. E, assim, é a minha vida no palco, na verdade. Agora mesmo eu estou criando uma cena, vendedora ambulante, que foi isso que eu sempre fui, né? De vender um monte de coisa, vendia roupa, calcinha, e a gente vai trazendo essa cena para mostrar a realidade da própria vida, para questionar que nós podemos ser melhor, né? E hoje eu levo também essa palhaça ao projeto social Lucas Maranhão, mostrando também que nós podemos falar de amor, de esperança, através da nossa arte. Olá! Professora, agora que a tela, o palco é seu. Muito obrigada, Andressa. Eu sou Michele Cabral, eu sou uma mulher preta de pele clara, tenho os cabelos negros cacheados, estou usando uma camiseta azul escuro, azul marinho. Ao fundo, eu tenho uma parede toda colorida, com pinturas, mãos e pinturas e quadros ao fundo. Uma satisfação muito grande estar aqui, agradeço muito o convite e, sobretudo, poder falar depois dessas duas mulheres incríveis, que são palhaças que eu conheço e acompanho a sua trajetória. A Jo Santos está no documentário que vai ser exibido durante o Sesc Circo, o documentário Identidade Palhaça. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa palhaça de Imperatriz, Maranhão, que começou sendo palhaço, a gente recomenda que assistam o nosso documentário Identidade Palhaça. Então, uma satisfação muito grande. Como o tema é muito amplo e a gente tem pouco tempo, eu vou exibir aqui um slide para balizar a minha fala e a gente ir, então, dialogando com essa temática das mestras, né, da palhaçaria feminina, dessas mulheres que chegam, né, e ocupam esses espaços de saber, esses espaços de conhecimento também. Então, durante muito tempo, essas mulheres elas estiveram alijadas desse processo da palhaçaria, da comicidade, sobretudo a comicidade específica do palhaço. Mas isso não quer dizer que o circo não tinha mulheres, né? Então, quando pensamos em circo, raramente associamos com personagens femininos. De fato, o universo masculino de força, de coragem, de graça, destreza, tudo que vem à nossa mente como circo, vem relacionado, né, ao masculino, desde o levantamento do mastro, a montagem da lona, as atividades predominantemente masculinas, o trapezista, o palhaço no picadeiro, né? Então, nossas primeiras lembranças circenses, elas sempre permeiam pelas figuras masculinas. Mas então, onde que estavam as mulheres enquanto o circo era montado? Né? E embora as mulheres sempre tenham estado presentes nas atividades circenses, dentro dessa estrutura do circo, sobretudo do circo família, né? Elas eram, em geral, apagadas dessa história, né? Salvo raras e talentosas exceções, que a gente tem conhecimento hoje de poucas mulheres que fizeram
palhaços dentro do circo, né? Escondendo a sua feminilidade, escondendo o seu gênero e adotando o personagem masculino. Não por opção, como hoje a Romana faz, né? Ela tem a Estrelita e ela tem o palhaço esquisito por uma opção, por querer fazer, explorar também essas memórias da paternidade, do pai, né? Da presença do pai. Nessa época, não. Nessa época era uma proibição, era uma coisa inimaginável uma mulher palhaço, né? Se ela queria ser palhaço, ela tinha que negar a sua feminilidade. Então, é importante a gente saber que a mulher sempre esteve presente na trajetória circense. Elas eram dançarinas, freaks, ajudantes, né? Partners, rumbeiras, né? Algumas chegaram a ser trapezistas, que eram um status relegado aos homens, mas algumas foram famosas trapezistas e acrobatas. De alguma forma, elas estavam lá por toda parte. E também, sobretudo, nos bastidores, como esposas e mães. Então, esse contexto é importante que a gente tenha na nossa mente para a gente compreender o salto que nós mulheres, palhaças, cômicas em geral, conseguimos dar, né, nessa história do circo. E como é importante essa participação e esse protagonismo feminino hoje. Aqui a gente tem algumas imagens do circo nerino, né, onde as mulheres estão ali colocadas, né, era um grupo, né, de mulheres dançarinas. Então, assim, um pouco dessa história do circo, a gente vai percebendo que o circo também reproduzia em suas relações profissionais e artísticas o machismo vigente da sociedade da época, né? Que era uma sociedade patriarcal, ainda é, mas a gente está falando aí século XIX, né? E início do século XX, é uma sociedade muito mais patriarcal, machista e misógina do que hoje, né? Porque hoje a gente consegue romper esse discurso, essa hegemonia patriarcal e trazer a voz feminina. Então, naquele período era ainda mais difícil, né? E essas atividades artísticas, elas estavam inseridas dentro de um padrão social onde a mulher era uma referência de beleza, de feminilidade, de delicadeza, de pureza, né? Então ela tinha que ser uma mulher decente. Ela era pensada socialmente desprovida de criatividade. Então, quem criava era o homem, a mulher era a ajudante do homem. Então, tinha todo um contexto histórico que colocava essa mulher dentro desse padrão, né? Então, essa construção social do que seria o papel da mulher não foi suficiente para silenciar e reprimir nós, mulheres, que ao longo da história do circo, nós fomos rompendo com esses limites em busca desse protagonismo, dentro e fora do picadeiro, né? Então, a gente tem aí uma fala, eu trouxe aqui para vocês uma fala da Hermínia Silva, onde ela diz o seguinte, abre aspas, as mulheres se referem às rígidas regras morais que estavam submetidas no espaço do circo-família, sob o ponto de vista das relações patriarcais constituídas, que exigia da mulher do circo o mesmo comportamento exigido pela sociedade. Então, era preciso que se comportassem de forma a demonstrar sempre que tinham muita moral, né? Fora de seu território, a mulher circense era vigiada não só pelos moradores da cidade, como também pelos seus próprios companheiros. Então, o homem circense cobrava da mulher, de modo vigilante, uma postura permanentemente de afirmação de sua moralidade. Então, a gente está falando aqui do circo, mas se a gente deslocar essa fala da Silvia do circo-família, a gente vai ver que isso imperava no teatro de revista, isso imperava no próprio teatro, nas artes cênicas como um todo e na sociedade como um todo. Então, a mulher que perdia a sua moral era uma mulher exilada do convívio, né? Ela era uma mulher repudiada até por outras mulheres, né? Até por outras mulheres, porque ela era uma mulher sem moral. E a mulher ser relacionada ao riso, à comédia, à palhaçada, isso era ser uma mulher sem moral. Não é à toa que vem desde os primórdios a alusão da atriz com a prostituta.
dizer que quem faz teatro é sem moral, é prostituído. Isso vem de muito antigamente. E o circo também trazia isso, né? Como uma arte inserida dentro de uma sociedade dominante, o circo não poderia ser diferente. Então, essas relações sociais eram reproduzidas também dentro do circo. Aqui eu trouxe algumas imagens, né? Início do século XX, essa daqui eu acho que é circo neirino, não tenho certeza, acabei não colocando crédito. São os cortejos circenses para convocar o público, né? Quando o circo chegava na cidade, e as moças estão lá, muito bem vestidas, bonitas, bailarinas, né? Exibindo a sua beleza, o seu corpo, para convocar esse público, né? Então, as mulheres sempre ajudantes, desde pequenas. Então, a gente vê aqui uma jovem, é uma criança, equilibrista, aqui o palhaço provavelmente é o pai, que está ali do lado, acompanhando a apresentação dela, e ela, desde pequena, sendo preparada para estar nesse lugar da beleza, da graça, dentro do ambiente circense. Então, a mulher como partner, né? Aqui a gente tem um casal onde ele é o atirador de facas e ela é o alvo, né? Ela é a partner, ela que ajuda ele a mostrar toda a sua habilidade, né? Dentro do show, do número que é dele, e ela é apenas a ajudante. Aqui também a cômica que ajuda o palhaço em seu desenvolvimento da sua cena. Então, aí as mulheres palhaças, elas vêm com força, né? Em meados do século XX, essas mulheres querem também ocupar esses espaços. E aqui a gente tem uma fala do pesquisador, historiador Minoir, um historiador francês, que ele tem um livro do riso e do escárnio, né? História do riso e do escárnio. E olha o que ele diz das mulheres cômicas. Ele fala o seguinte, abre aspas, a feminilidade exclui o cômico. Não há mulheres palhaças, não há mulheres bufas. Um rápido exame no mundo dos cômicos profissionais, do show business atual, lhe dá razão. Mesmo vestida de homem, a mulher não é engraçada, ao passo que o homem vestido de mulher faz rir. Só a mulher velha, justamente aquela que já perdeu sua feminilidade, pode fazer rir. No jogo da sedução, o riso supre a ausência de charme. É comparável ao charme físico. Aquele que ri não resiste mais. Isso é uma fala de um historiador. E ele vai justificar usando parâmetros analíticos extremamente machistas para dizer por que a mulher não deve ser palhaça. Ela não é, porque ela não funciona. Ela não sabe fazer rir, ela não consegue. Porque, segundo ele, a feminilidade ela vai na contramão do risível. Então, uma fala de um historiador extremamente machista e equivocada. E isso está nos livros de história. Então, só para a gente ter uma atenção do quanto as mulheres avançaram, né? A partir aí do movimento feminista da primeira onda, da segunda onda. Então, a sociedade começa a questionar esse status quo, a sociedade começa a questionar o lugar que o mundo tem reservado às mulheres. As mulheres lutam e começam a conquistar o protagonismo em todas as esferas sociais e também na cultural. Isso vai reverberar, né? No surgimento das mulheres palhaças, no empoderamento das mulheres no teatro, nas artes cênicas, na dança, na comicidade como um todo. Né? Então, hoje, a gente percebe que não há somente um caminho único para essa criação artística, são muitos caminhos. A gente viu aqui duas palhaças contando suas histórias, e são duas mulheres que têm histórias, né? Que se conectam, mas são histórias individuais, são histórias diferentes, né? A gente tem aí caminhos que ainda serão descobertos, porque estamos apenas começando, né? O nosso desbravamento, o nosso autoconhecimento enquanto mulheres e palhaças. E todos esses caminhos criativos perpassam, sobretudo, pelos nossos corpos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas histórias de vida. Isso você vai encontrar na fala de todas as palhaças, inclusive na minha, enquanto mulher palhaça também.
Então, os meus grandes desafios hoje é criar e ensinar. Como estar nesse lugar de uma mulher criadora, palhaça, criativa e também no lugar de uma mulher que contribui para que outras mulheres palhaças descubram o seu potencial e possam também serem palhaças. E nesse processo, alguns questionamentos eu me faço. Quais são os temas que me movem? Do que eu quero falar hoje? Qual é o meu objetivo com este número ou cena? Qual é o meu jeito de fazer aquilo que todos fazem? Porque temos muitas palhaças no mundo, Brasil, América Latina, e cada vez mais palhaças surgem. Mas qual é o meu jeito de fazer? Por que a Palita é diferente de outras palhaças? É diferente da Peteleca, é diferente da Estrelita, cada uma tem a sua especificidade, né? E a imitação pode ser original? Então, são questões que permeiam hoje o fazer da criação das mulheres palhaças. E também quando eu estou no lugar de mestra, quando eu me coloco no lugar daquela que está ali proporcionando compartilhamento de experiências criativas, de trocas e saberes, de infinitos modos de fazer, eu tenho que me questionar. Quem são essas mulheres que estão colocando seus corpos, suas histórias e seus processos criativos na minha mão? Então, uma relação de profundo respeito, de compartilhamento e de entrega. E não é fácil estar nesse lugar da mestra, daqui, entre aspas, ensina algo, né? Porque é um movimento de mão dupla. Aqui do lado eu tenho uma imagem da Palita com a palhaça da Ana Vu, né? Vendo aula, né? Então, hoje a gente dá aula, a gente é mestra, o que a gente está fazendo com o conhecimento adquirido, né? Aqui eu coloco uma imagem, eu acho que, inclusive, a Romana estava nesse encontro em São Paulo de mulheres palhaças, onde a gente fez uma fala sobre pedagogias, né? Feministas e femininas, né? Pedagogias, e aqui estavam juntos várias mestras, né? Várias mulheres palhaças trocando experiências, né? A Carla Conká era a mediadora, aí aqui a palhaça Curalina, né? Da Drica Santos, eu, a Ana Vu, a Manuela Castelo Branco, né? Enfim, as mestras, as mulheres palhaças trocando, né? Somos muitas, nos descobrimos também mestras nesse processo, né? Percebemos que nós também temos conhecimento para dar, a gente não precisa mais utilizar o conhecimento dos meninos, como eles construíram essa palhaçaria masculina, né? Do ser palhaço, mas descobrir os nossos próprios conhecimentos, os nossos próprios modos de fazer. Aqui uma imagem de uma das minhas oficinas, né, de palhaço, e aqui eu mostro isso com muita humildade, mas também com muito orgulho, de ver depois essas meninas palhaças trabalhando, né, e se empoderando como palhaças. Aqui a gente tem a Nessília, que é a palhaça Chia hoje, a gente tem a Fernandinha Marques, também é palhaça, fazendo oficina comigo, foi uma oficina mista para meninos e meninas, e muitos que fizeram a oficina seguiram realmente pesquisando e aprofundando a questão da palhaça, sobretudo as mulheres que fizeram essa oficina, que eu acho que foi 2018, 2017, não lembro agora, mas um compartilhamento desses conhecimentos, e aqui tem as meninas, e isso me deixa muito feliz, poder perceber que toda a minha história com a palhaça Palita, que começou em 96, né, hoje ela reverbera também numa produção de conhecimento, não só acadêmico, mas empírico, de trocas. Aqui é um momento da palhaça Palita presepada, né, exibindo toda a sua intelectualidade, porque, né, aqui um momento da palhaça Palita presepada como super mulher, que é uma representação do seu alter ego, onde eu discuto questões, né, do feminino, né, da mulheridade, que é esposa, que é mãe, que é dona de casa. Aqui, quando eu comecei ao circo, a partir dos aéreos, o espetáculo Palita no Trapézio, onde eu tirava a comicidade do meu corpo e do trapézio, né, das atividades circenses. Essa imagem aqui,
à esquerda do vídeo, a Palita, ela foi uma imagem muito censurada por causa dessa posição. Às vezes eu ia no jornal, o jornal não queria botar essa imagem, dizia, tu não tem uma outra da palhacinha mais inocente? Aí às vezes eles botavam a imagem do lado, ou botavam outras imagens da Palita, porque eles achavam isso daqui muito sensual, muito sexual. Então, aí, mais uma vez, é o nosso corpo sendo censurado, é o nosso corpo sendo estigmatizado. E aqui, para finalizar a minha fala, eu dei uma acelerada, porque eu não consigo ver como é que está o meu tempo. 2 momentos da Palita, né? A Palita do lar, inocente, menininha, e do lado a Palita que manda todo mundo se danar, porque essa é a palhaçaria feminina, é a mulher sendo o que ela quiser, bonequinha, menininha, bufa, grotesca, mandando o mundo se explodir, porque a gente teve que explodir o mundo para poder estar aqui como mulheres palhaças e dando voz às nossas histórias. Então, me despeço aqui com essa imagem, agradecendo muito, meninas, espero que eu tenha conseguido fazer no tempo. Muito legal ouvir a professora Michele falando. E também legal em saber que a minha pesquisa de dissertação, ela perpassa toda essa história das mulheres palhaças, sendo que essa minha pesquisa foi orientada pela Michele, então tem muito do que ela falou na minha dissertação, que em breve ela será publicada, e aí eu vou compartilhar o link para vocês, tá? Que a gente está só esperando a UFMA publicar. Então, né, eu acho que a parte do Querem Café, que foi a defesa do mestrado em 2016, o espetáculo vem nessa pegada dessa memória, né, afetiva, com o alimento, com a família, com todas esse meu encontro com a figura do palhaço desde criança. E apesar de não ser um espetáculo feminista, né, nas discussões mais profundas do que a gente vem pautando na palhaçaria feminina e feminista, é um espetáculo de comicidade, porque é isso que é muito que a Michele trouxe, a liturgia da palhaça, né? O que a gente traz para a cena, como a Jo também, né? Mesmo sem ter passado por esse processo logo no início, traz isso. E tão lindo ver ela falar filho, teu boneco, que está acompanhando ela em cena, e como isso também é um processo de cura. Então, nós, mulheres palhaças, a gente entra num processo de cura quando joga em cena o seu cotidiano, a sua vida. Isso gera nossas dramaturgias, que a Michele falou muito bem, e pautando, né, com essa questão histórica, acho que esse é um grande diferencial no nosso processo da palhaçaria, né? Para além de nossas habilidades circenses, que muitas têm, outras não têm, de equipamentos, bolinha, enfim. Mas o que essa dramaturgia da mulher traz como de reflexão e provoca o riso também, né? Então, aí, o poder que a palhaça tem, que eu comecei em 2017, a partir disso das meninas estarem Romana, da oficina, que eu dava só oficina mista também. Então, fiquei 1 ano em processo de maturação, como que eu vou dar uma oficina de palhaçaria feminina, que é algo tão delicado, não tão íntimo, juntar mulheres. E aí eu fiz um vídeo de 1 minutinho, que eu vou passar agora, para ver, né, para a gente compartilhar do que é essa emoção, né? É uma coisa bem no sentido de não tenho grandes pretensões, mas ao mesmo tempo, como eu fico feliz de ter sido a primeira oficina de palhaça em Belém e como isso gerou. Então, assim, nessas poucas imagens das oficinas, que é algo também que eu ali, enquanto condutora, vou filmando e vou batendo foto, né, e vou sentindo toda essa relação, que são para se refletir, se pensar, mas também cumprem
cumprem a função do riso, que é a nossa arte. Então, acho que é bem bacana ouvir também a Jo na sua experiência desse processo, né? Como ela falou, ela não tinha palhaça, né? E não tinha esse processo de formação de palhaças. Eu já venho dessa geração em que, em 2004, quando eu fiz a minha primeira oficina de palhaçaria, já existiam mulheres palhaças, o movimento de palhaçaria feminina já estava começando a se fortalecer. Então, eu nasci como palhaça, mas durante o meu processo nos Palhaços Trovadores, no meu grupo de teatro, em um determinado momento eu precisei assumir uma personagem masculina dentro do espetáculo. E aí eu percebi que o meu corpo mudou. Então, existia outra energia clownesca ali pulsando em mim. E quando eu fui pesquisar, né, com esse olhar de pesquisadora, do que eu estava produzindo artisticamente na cidade, no meu grupo, e para mim, eu percebi que sim, era possível ter 2 palhaços, né, de energias diferentes, estado diferente, né? Porque se tu olhar, a Estrelita é uma meninona, brincalhona, criança ali de 10 anos que vai para a cozinha da mãe e apronta. E o Esquisito é esse cara mais maduro, né? Veio também, além do meu pai, veio o Mazzaropi, que é uma figura que eu sempre fui muito apaixonada. Então, é isso, né? Hoje eu posso assumir essas 2 figuras e quantas mais outras vierem, né? É diferente das mulheres antigamente. E a gente está nessa luta, né? Acho que é isso. Assumir a sua palhaça, palhaço, palhace, né? O que vier. Verdade. É muito bom ter essa consciência do que a gente pode ser e o que a gente quer ser, né? A Jo é uma grande referência hoje para São Luís, para o Maranhão, de palhaçaria. Ela, a professora Michele, a gente tem a Sandra Cordeiro também, a própria Keké Querubina, que não fica mais aqui, mas ela transita entre esses lugares. E hoje as meninas que estão virando palhaças, que foi a Nessília, que é a palhaça Chia, e a Fê Marques, tem elas como grande referência, então ficou mais fácil. Para Jo, eu queria entender como que foi esse processo da peteleca, assim, tu ainda está te construindo, como que é isso Imperatriz, porque Imperatriz eu não sei como é o movimento de circo, como acontece isso assim aí na cidade. Tu é com certeza uma referência importantíssima aí para as novas gerações que estão vindo de Imperatriz, né? Não, eu queria entender como que hoje você acaba sendo uma referência tanto para o Maranhão em geral, quanto para a Imperatriz, que eu não sei como acontece muito a cena circense aí. Aqui é o seguinte, aqui nós temos um grupo, que tem a trupe de habilidade circense, que também é muito forte. Eu fico muito feliz assim, de ter levado ele para o Sesc Circo, porque eles abriram melhor esse conhecimento do que é o circo, do que você tem que fazer, porque eu sempre digo, gente, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Né? O que foi que aconteceu comigo? Muita prática, a gente tem muita intuição, né? Nós temos muita intuição, mas isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Mas tem hora que a gente precisa da parte teórica, saber se realmente nós estamos fazendo. E dentro da cidade, eu fui a primeira palhaça, né? Depois veio a Laranjinha, que foi minha parceira assim, muitos anos, depois a gente dividiu, porque eu fui chamando já meu irmão, que era o Pirilampo, a outra palhaça, e assim, aqui as pessoas não tem jeito, eu vou morrer como peteleco, né? Não tem jeito. A tia Jo peteleco. Então, assim, hoje me chamam para me contar história, na hora que eu conto a história, eu sou eu mesma, como disse, assim, vestida de contadora. Mas aí eu sempre pergunto, como é que você quer? Você quer? Não, Jo, eu quero, pode ver de palhaça, mas aí tu conta história, tu faz isso, ó. Quando é de palhaça, eu conto história, mas já é diferente, né? É coisa rápida. Eu conto uma história tirando da lata, uma poesia muito curtinha, porque não dá para aquela zoada toda de peteleco fazer o que eles querem, né? Então, eu vou me virando. Então, assim, a minha referência aqui de palhaça é a contadora de história. Eles enaltecem a gente. Melhor contadora de história. Não sou não, gente. Ainda estou no processo ainda mas conto do meu jeito. Fizemos alguns exercícios de palhaçaria, depois eu vejo o resultado deles no teatro. Isso me enche de orgulho, né? Isso me deixa muito feliz. E eu acho que
é uma característica da palhaçaria feminina, compartilhar e dividir os conhecimentos, sem medo, sem competição. Durante muito tempo, esse conhecimento ficou preso dentro da lona, né? Dentro do patriarcado, detentor do saber. E aí a gente vem aí no século XX, agora século XXI, botando tudo, né? Se entregando, compartilhando. Eu estou agora recentemente com uma turminha e a gente vai fazer o cabaré das debutantes, porque são todas palhaças noviças, debutantes, elas estão começando a fazer a palhaçaria. E que orgulho que me dá, e se daqui uns anos eu olhar para trás e vê-las na cena, continuando isso, eu vou dizer, pô, todo aquele tempo que a gente passou junto na oficina, financiada pelo SESC, e mais uma vez o SESC é parceiro do circo no Maranhão, no Brasil todo. Nossa, como foi produtivo, né? Você vê o resultado depois, aquilo não morreu na oficina, aquilo continuou. E aquelas mulheres serão outras mestras, no futuro serão outras fomentadoras, né? Outras protagonistas. Isso me enche de orgulho, assim, de alegria. Eu não tenho outra palavra para definir. É muita alegria mesmo, assim. E é muito bom, é realmente muito bom. E a gente saber que temos grandes referências agora construindo, tanto o Norte e o Nordeste, porque eu sempre acho importante enfatizar as palhaças que existem aqui no Norte e Nordeste, que são incríveis e que são nossas referências, nossas mestras, né? Infelizmente, a gente vai ter que finalizar a live. Eu queria agradecer muito a Romana, um prazer estar aqui contigo, a Michele Cabral, nossa professora, a Jo, né, que vem lá de Imperatriz sempre a brilhantar o Sesc Circo aqui. E queria agradecer a Angelina, intérprete de Libras, que esteve aqui conosco também nesse debate, as pessoas que estão nos bastidores, a Larissa, o Cadu também, por estar nos ajudando, e ao Sesc Circo, né, que é uma grande referência e sempre está fomentando a linguagem circense no nosso estado, sempre ajudando e trazendo outras pessoas também para compartilhar esses conhecimentos. Então, eu queria agradecer a todos e a todas que vão assistir. Espero que vocês gostem, tá? Beijão. Beijo, obrigada. Obrigada, Sesc Circo! Viva as mulheres palhaças! Viva! Querem café, vem para o Maranhão. Aí, ainda tem que vir aqui. Vamos lá, vamos sim. É rápido.